Olá pessoal, vamos aí para os nossos exercícios de transformações gasosas, nossa correção. O volume ocupado por certa massa de gás ideal varia com a temperatura absoluta de acordo com a tabela. Construa o gráfico com os valores da tabela, colocando o volume em ordenadas e a temperatura T em abscissas. Então, pessoal, eu tenho uma tabelinha aqui com valores de volume e temperatura, e assim como vocês fazem na matemática, é só construir um gráfico simples, tá? Um gráfico onde eu tenho os pares ordenados, tá? Eu vou montando aqui, ó. Nosso gráfico sai mais ou menos dessa forma aqui, né? Com uma reta imaginária aqui, uma projeção possível para cá, né? Já que o nosso menor valor de volume é 1. Então é uma reta, tá? Linear, primeiro grau, volume em metro cúbico, temperatura em Kelvin. É só isso, só esboçar o gráfico. Vamos para o próximo. Uma massa de gás no estado inicial A passa para o estado B, sofrendo a transformação indicada nas figuras e representada no gráfico P versus V, pressão versus volume. Então vamos fazer a leitura do nosso gráfico aqui. O que nós temos basicamente? Nós temos aqui uma isoterma, que tem uma temperatura, né? Como a gente viu, a nossa isoterma indica que a transformação daqui para cá, né? Desse ponto aqui para esse, é uma transformação isotérmica. Por quê? Porque essa faixa aqui é a variação de pressão e volume numa mesma temperatura. Tá? Essa aqui já é outra isoterma e corresponde a outra temperatura. Ele nos deu a temperatura aqui dessa isoterma, que é 300 Kelvin. Né? Essa seta aqui indica que o gás está passando do estado A para o estado B a pressão constante, porque a transformação tem esse sentido e no gráfico não sai da marca 5, não é? Então, pressão constante. Daqui para cá eu tenho uma transformação que varia sim a temperatura, tá? Mas a pressão não. Então, é uma transformação isobárica. Essa transformação daqui para cá, se está na mesma isoterma, ela é isotérmica, temperatura constante. Então, vamos olhar para a letra A. Que tipo de transformação ocorreu de A para B? Ele dá o exemplo aqui, né, do experimento, e que ele coloca o gráfico. O experimento parece bem claro. Ele, no estado A, tem um certo volume aqui, né, e no estado B, um outro volume aqui. É claro que ao aquecer aqui há uma expansão, né, desse êmbolo, porque aumenta a agitação das moléculas e o volume aumenta. De fato, o nosso gráfico mostra o volume aumentando. Tá? Então, que tipo de transformação de A para B? Pessoal, de A para B eu tenho uma transformação que não varia o quê? Não varia a pressão. Ela é, portanto, tá, uma transformação isobárica, sob pressão constante. Tá? Vamos para a letra B. Calcule a temperatura TB, sabendo que TA é 300 Kelvin. Para calcular a temperatura TB, pessoal, eu vou usar a fórmula da transformação isobárica, porque é isso que está acontecendo. De A para B está tendo transformação isobárica. Vai mudar a temperatura. Então, eu vou usar uma transformação em que o volume é diretamente proporcional à temperatura. Aumentei a temperatura, aumentei o volume. Vou usar a clássica equação que relaciona volume e temperatura, transformação isobárica. Então, eu tenho, veja, VA, TA, VB, TB. VA é o meu volume 2 do início, porque a isoterma está aqui, o ponto está aqui. Esse é o meu primeiro estado. Minha primeira temperatura está na isoterma A, então 300. Meu estado final, eu tenho volume de 6, veja, vai daqui para cá, chega onde? Chega no 6, né? Então, volume 6, TB é o que eu quero saber. Fazendo as continhas aí, eu vou ter 900 Kelvin, a temperatura de B. Dando prosseguimento, um gás é submetido à transformação mostrada no gráfico. P versus tempo, versus volume. No processo, a temperatura do gás aumenta de TA para TB. Qual é o valor de TB?
esboce o gráfico volume versus temperatura. Então, veja, eu tenho um gráfico de pressão e volume. Daqui para cá, novamente, transformação a pressão constante. Tá. Então, o valor de TB é encontrado, pessoal, relacionando novamente volume e temperatura. Qual é o V1? O V1 é 1, que é o meu VA, né? Está usando a fórmula genérica que a gente aprendeu lá nas deduções iniciais. Mas aqui é o V1, é o VA, né? É o volume inicial. O V2 é o 4, que é o volume B final aqui. E o T1, 350, né? E o T2, que é o nosso TB aqui, que ele quer encontrar. Tá? Então, 1, 4, 350, T2. Eu tenho o meu T2, que é igual ao meu TB, na ordem de 1400 Kelvin. Tá? Esboçar o gráfico, pessoal, é muito simples. Eu vou pegar alguns volumes que eu quiser. Posso pegar de 1 a 4. Tá? Posso pegar a temperatura também de 350 a 1400, que são as faixas que eu tenho. Tá? Então, eu poderia escolher outros números, mas enfim, eu vou usar a faixa que eu tenho aqui, que é o que o exercício me deu. Tá? É a minha faixa de interesse. Sai daqui, chega até aqui. O meu gráfico, o volume versus temperatura. Seguindo, é fornecido calor a uma massa gasosa que faz sua temperatura passar de 300 Kelvin para 120 Kelvin. O gráfico pressão versus volume é mostrado na figura. Que tipo de transformação ocorreu? Vamos lá. A transformação sai daqui para cá, a seta está indicando. Daqui para cá, o que não variou? Variou pressão? Variou. Variou temperatura? Variou porque ele já está falando aqui, né? E se você traçar um isotermo aqui, você vai ver que são pontos diferentes. Então, só pode ser o que, pessoal? Isocórica. Variação isocórica. O volume não variou. O volume saiu de 10, continuou em 10 e por aí vai. Ou isovolumétrica, tá? Letra B. Qual é a pressão final desse gás? Meu amigo, pressão final. Eu tenho a transformação isocórica, isovolumétrica. Vou usar P1, T1, P2, T2. Então, nesse caso aqui, eu tenho 0,5 é o meu P1, que sai daqui. Meu T1 é 300, que é o que ele deu. Meu P final é o meu PX, meu P2. E a minha temperatura final é 1200. Eu tenho, fazendo os cálculos todos, 2 atm. Tá? Então, pessoal, essa é a nossa correção. Agora, pessoal, para a aula de hoje, eu quero que vocês façam esses exercícios complementares. A distância é realmente complicado a gente explorar muito o conteúdo e às vezes nós ficamos a desejar na questão de fazer mais exercícios. Então, vou aqui passar mais uma série de exercícios complementares para a gente fechar definitivamente esse assunto antes de entrarmos em primeira lei da termodinâmica, que é o nosso próximo conteúdo. Tá? Então, eu vou aqui passar para vocês algumas dicas aí nesses exercícios para a gente resolver na aula de hoje. Vocês vão postar no grupo, tá? A resolução no caderno. Não precisa copiar o enunciado. Eu vejo que algumas pessoas estão copiando o enunciado. Não é necessário. Basta fazer os cálculos e as respostas. Tá? É óbvio que não vai pôr só a resposta, se necessita de um cálculo. Né? Tem que fazer os cálculos e deixar os cálculos lá. Mas não é necessário copiar o enunciado. O gráfico, geralmente é interessante a gente copiar. Então vamos lá? Vamos para essa aqui. Essa aqui, ó, é a Universidade Estadual de Feira de Santana, da Bahia, uma universidade pública. O exercício um pouco mais elaborado, é o exercício com maior grau de dificuldade dessa bateria, então vamos prestar atenção. O gráfico evidencia a relação pressão-volume de uma mesma massa constante de gases. E o ciclo de transformações é representado pela área QSUW. A temperatura inicial no ponto Q é de 600 Kelvin. O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma transformação que é assim, pessoal. O gás tem essa pressão e esse volume. Veja, ele sofre uma transformação isotérmica, porque, veja, essa curva aqui é a isoterma, né? Então, todos os valores aqui são a temperatura constante. Né? A gente viu isso. Então, ele sofre essa transformação isotérmica até aqui. Daqui para cá, ele sofre outra transformação, só que a volume constante. Veja, o volume não varia.
isocórica. Daqui para cá ele retorna, varia volume, varia pressão, mas não varia a temperatura, porque ele está na mesma isoterma. E daqui para cá ele volta a ser transformação a volume constante e por aí vai. Fica no ciclo, né? Essa transformação. Essa é a ideia. Ele te deu o valor da temperatura inicial do ponto Q. Se o ponto Q tem 60 Kelvin, significa que qualquer ponto nessa isoterma tem 60 Kelvin, não é? Então, se Q aqui é 60 Kelvin, esse ponto aqui é 60, esse ponto aqui é 60, esse ponto aqui é 60 e esse ponto é 60, porque ele está na mesma isoterma. Eu estou variando pressão e volume aqui nessa isoterma, né? Considerando-se essas informações e os conhecimentos sobre gases, pode-se afirmar que a temperatura em... Vamos lá, pessoal. Você vai analisar aqui cada um desses pontos. Por exemplo, S é 360. A gente acabou de ver aqui, ó, que S está na isoterma, que é 600 Kelvin, que é do ponto Q, né? A transformação Q em direção a S. Então, ele quer QS. É isocórica? Veja se é isocórica, tá? E aí você vai ter que calcular, por exemplo, aqui você vai ter que calcular. W é 400. W é essa isoterma. Você pode calcular aqui essa transformação que é isovolumétrica e achar a temperatura de S para U. Se achou a temperatura de U, está na mesma isoterma de W, você acha de W, tá? Então você pode fazer esses cálculos. Você pode calcular também essa transformação aqui de W para Q, que é essa transformação isovolumétrica, e pode também achar a temperatura de W aqui, ó, nessa isoterma, tá? Todas aquelas formulinhas devem ser usadas de acordo com a transformação. A transformação é isovolumétrica, usa a formulinha da isovolumétrica. A transformação é isobárica, usa da isobárica. É isotérmica, usa da isotérmica. Nesse caso, deixa eu dar uma dica. A única forma que vocês vão usar é a da transformação isocórica, ou seja, da transformação a volume constante. Basicamente, a única que vocês vão usar é essa aqui, ó. P1, tá? T1, P2, T2, tá? Essa aqui, basicamente, tá? Então, tentem fazer, ela é um pouco mais chatinha, vai ter uns probleminhas aí, vocês podem tirar as dúvidas comigo, manda um recadinho aí que eu auxilio vocês. Ela é um pouco mais elaborada, mas veja bem, pessoal, estamos aí no segundo ano, vamos para o terceiro, tem que fazer coisas mais difíceis, mais elaboradas, tá? Vamos lá, exercício 2, bem simples, a tabela mostra como varia o volume de certa quantidade de um gás ideal em função da temperatura. Tá? Então você tem o volume e temperatura. Determine o tipo de transformação que o gás está sofrendo. Um gás que varia volume e temperatura, pessoal, ele só pode estar sofrendo que tipo de transformação? Vejam vocês. Depois trace o gráfico correspondente a essa transformação, colocando aí as abscissas e as ordenadas de acordo com o que ele pede. Aqui um pouco parecido também. Um certo processo, a pressão de determinada quantidade de gás varia com a temperatura. Tá? Determine o tipo de transformação. Tem pressão variando, temperatura variando. Que tipo de transformação é? Trace o gráfico novamente, tá? De acordo com o pedido aí. E aqui, pessoal, para fechar, o exercício da FUVEST, tá? Uma massa de um gás perfeito, inicialmente no estado 1, sofre a expansão até atingir o estado 2. Então, ele está aqui no 1 e vai para o 2. Como ilustra o diagrama a seguir. Determine o volume do gás no estado 2. Tá? Nesse estado 2 aqui, qual é o volume do gás? Você tem os valores, você tem as formulinhas das transformações. Veja que transformação é, tá? E calcule aí. Beleza, pessoal? Até mais, então. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aí no grupo. Tá? Forte abraço.